Hoje nós vamos conversar com o jurista Modesto Carvalhosa, antigo professor de Direito do Largo de São Francisco, a faculdade da Universidade de São Paulo. Professor, como é que o senhor analisa, como é que o senhor avalia esse início de governo, esses pouco mais de 100 dias do governo Bolsonaro? Primeiro eu quero dizer que é um grande prazer estar com você aqui, Rodolfo Gamberini, meu velho amigo, grande jornalista, e também está aqui fazendo uma entrevista com o Planeta Azul e em homenagem, inclusive, ao Heitor Pinto Filho, que é um grande brasileiro e, portanto, eu tenho o maior prazer em atender a sua pergunta. Uma avaliação desses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Bom, a questão toda tem que ser estudada com uma perspectiva, vamos dizer, histórica. Você, quando muda de um regime de esquerda populista, que estava dominando o país nas últimas eleições, já que o governo Temer foi um interregno que não interferiu nas eleições, você tendo conseguido ganhar dessa esquerda populista uma direita, que também tem conotações bem populistas, você tem esse desbalanço grande dessa luta cultural de valores. Então, isto é numa história muito conhecida, inclusive o fenômeno das brigas internas do grupo vencedor. É como se houvesse uma revolução, entendeu? É como se houvesse uma revolução francesa, onde todas as dissidências se estabeleceram ali entre os girondinos, os montanheses, etc. Mas nesse governo não tem jacobino. Jacobinos e tal. Então, você tem também na Revolução Russa, também, você tem soviética, você tem aquelas dissidências. Então, o que houve no Brasil foi, de certa maneira, uma revolução. Quer dizer, uma reversão de um quadro de deterioração de esquerda que havia aqui, que nos levaria a uma grande Venezuela, certamente, para um retorno a um sistema liberal econômico com valores tradicionais de uma direita. Então, essa direita também agora repete a história no sentido das dissidências internas e das declarações que são contraditórias, aí, demissões aqui, expurgos ali, entendeu? É muito normal isso, tem que ser visto numa perspectiva histórica. Não é que o governo Bolsonaro apresenta um quadro, vamos dizer, patológico dentro da história. Não é nada disso. É comum que ocorra essas brigas internas dentro dessa ruptura muito profunda que houve no poder no Brasil. Esse desapreço que ele mostrou pelo parlamento não pode ser perigoso? Eu acho que o que houve aí foi uma reação do Bolsonaro ao fisiologismo que havia no Congresso. E a minha leitura é de que ele teve medo do Congresso. Ele não é que ele não se aproxima do Congresso, ele tem medo do Congresso, não no sentido do medo, vamos dizer, negativo. Ele tem medo de que o Congresso vá lá aparelhá-lo, quer dizer, no sentido de criar barganhas da cá toma lá, exigir ministérios, exigir cargos de confiança, etc., comissões, comissionados, etc., para poder novamente aparelhar o Estado, como fez no governo do Lula, Dilma e também Temer. Então, eu acho que ele, como quis fazer um governo constituído de técnicos, o governo dele, sem interferência do poder legislativo, ele evitou esse momento em que eles chegariam com uma conta para cobrar, para aceitar todas as reformas que estão sendo propostas. Eu acho que é essa a reação dele, não é uma reação, vamos dizer assim, de desprezo, é uma reação de defesa, não é medo, eu mudo. É uma questão de autodefesa
contra essa avalanche de fisiologismo que o Congresso Nacional, ainda dominado pela velha política, sempre levou à captura do próprio poder executivo. O senhor é otimista com relação ao governo Bolsonaro? Eu sou otimista com referência ao governo por uma razão muito grande, apesar de todo esse folclore que aí ocorre, né? Que a imprensa fica só no folclore, esquece que existem, primeiro, não é um governo, Gamberini, não é um governo corrupto. A primeira coisa importante no Brasil é que pela primeira vez, desde 2003, que nós temos no Brasil um governo que não é corrupto. Isso é de uma importância enorme, entendeu? Isso é metade do caminho, para não dizer que é a base fundamental, estrutural, de se fazer qualquer coisa. É a primeira vez, portanto, em quantos anos? Isso é 15 anos? Quantos anos? 2003, 16 anos. 16 anos. E porque o governo Temer também foi altamente corrupto. Então, o que acontece? Esse fato de não ser um governo corrupto já é um elemento fundamental, uma base fundamental para que aí exista um governo bom. Segundo, tem projetos muito bons na área financeira e econômica, na área de economia pública, de macroeconomia, com reflexo na microeconomia, evidentemente, com uma equipe desse Paulo Guedes, que eu nem conhecia, nem sabia quem era, muito boa, a equipe econômica de primeiríssima ordem. Depois tem, da parte do Moro também, uma proposta de segurança pública abrangente, internacional, de alta tecnologia, etc., enfim, de muitos itens que são fundamentais para a renovação e para a possibilidade de recuperação da segurança pública. Então, há uma política de segurança pública, uma política econômica muito boa. Falta ver, naturalmente, saber desse ministro da Educação se a política educacional vai ser implantada ou não, né? Mas eu acho que a política econômica, ao ter uma perspectiva de décadas, que é o que o Paulo Guedes está apresentando, mostra um governo muito sério nesse ponto. Então, se existe aí os debates, que as fofocas políticas, fofocas de valores, fofocas de concepção do mundo, etc., não impede que se tenha uma esperança muito grande de que realmente vão ser implantados fundamentos liberais muito importantes no Brasil, no plano da economia, e fundamentos de segurança pública também muito fundamentais. O senhor foi bastante elogioso com relação ao executivo, foi crítico com relação ao legislativo, mas não falou do judiciário. Como é que o senhor avalia o comportamento do judiciário? Bom, o judiciário no Brasil hoje pode ser cindido em dois. Quer dizer, o judiciário até o STJ e o judiciário da sua cúpula, né? Que é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem dado ao Brasil uma instabilidade institucional jamais vista, né? Quer dizer, qual é a função da cúpula do Poder Judiciário? É realmente a pacificação do país em termos transcendentais, em termos absolutos. Quer dizer, pacificar o país, pacificar as relações entre os poderes, pacificar as demandas da sociedade. Não, eles só criam a cúpula do Poder Judiciário, o STF, só cria instabilidade institucional. Todo mundo fala que o Supremo cria instabilidade jurídica. Não é nada disso, é muito mais que isso. É a instabilidade institucional no Brasil. Hoje, por exemplo, eles iam julgar novamente a questão da prisão em segunda instância versus prisão só em trânsito em julgado, que é de uma instabilidade institucional absoluta no país. Então, eles prestam um desserviço enorme ao próprio Poder Judiciário e que não tem nada a ver com isso, quer dizer, que tem agido bem ou mal, de uma maneira normal nos seus julgamentos, os tribunais superiores no Brasil, os tribunais estaduais, as varas federais e estaduais funcionam muito bem. Quer dizer, funcionam bem, funcionam normalmente. E por que isso acontece no Supremo, na sua opinião? Porque ele foi capturado por 6 ministros que têm interesses políticos, interesses de qualquer ordem, que também não se conhecem perfeitamente, no sentido de realmente levar
a absolvição absoluta dos corruptos. Quer dizer, hoje em dia o Supremo Tribunal Federal, pela sua maioria, já que lá tem 5 ministros da maior idoneidade e integridade, que nós devemos respeitar, 5 ministros lá enfim, que representam realmente o Poder Judiciário de uma maneira digna. Mas os outros 6 ministros, eles só criaram aquilo que se chama a Operação Abafa, para abafar todos os crimes, como fizeram nas mãos limpas da Itália, em que o Berlusconi conseguiu passar leis que levavam ao enfraquecimento do Poder Judiciário e ao seu aparelhamento para eliminarem as mãos limpas. Aqui também, esses 6 ministros, que são a maioria no Supremo Tribunal Federal, todo santo dia procuram realmente fazer vamos dizer, a desmanche da Operação Lava Jato e a proteção cada vez maior dos corruptos do Brasil. O senhor chegou a pedir o impeachment de um ministro do Supremo? Eu pedi o impeachment do ministro Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes eu já havia pedido na última legislatura, junto ao Senado. Era o 9º pedido, havia 8 pedidos de impeachment contra ele antes do meu. E depois o Eunício de Oliveira, que era o presidente lá, do Senado, arquivou, presidente do Senado, arquivou pura e simplesmente os pedidos. E daí nós fomos obrigados agora a entrar com um novo pedido, com novos fatos, inclusive, que são mais recentes, ou apurados mais recentemente, melhor dizer, e que nos leva, portanto, agora a uma expectativa de que o novo presidente, que foi eleito pela nova política, como diz, pelos senadores que não admitem mais que aquilo seja um fazendão do seu Sarney, um fazendão do próprio Renan Calheiros, um fazendão daqueles velhos senadores lá. Esse novo presidente Davi Alcolumbre tem a obrigação de levar para o plenário esse pedido de impeachment, para que o plenário decida a respeito da procedência ou não do processamento do impeachment, com ampla defesa do ministro Gilmar Mendes e dos demais outros, que o Toffoli também tem pedido contra ele, e o ministro Lewandowski. Isso não abriria uma crise institucional com um poder julgando outro? Não, isso é da própria Constituição. A Constituição é que diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal poderão, por crime de responsabilidade, sofrer impeachment a cargo do julgamento, a cargo do Senado, do próprio Constituição brasileira. Portanto, é lá um pedido que tem fundamento na própria Constituição. É como a competência que o Senado tem para julgar o impeachment do presidente da República. Então, é absolutamente constitucional e previsto na Constituição que possa haver o impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o caso do ministro Gilmar Mendes, que deveria ser impedido de funcionar, porque ele não tem menor condição de honorabilidade e para continuar a ser ministro do Supremo, no meu entender. O senhor acredita que esse pedido de impeachment vai prosperar no Senado agora? É uma luta. Existem lá 30 senadores lutando para que não só esse pedido e mais os 2 outros sejam levados a plenário para decidir, como também a questão do projeto de CPI, que está lá também em luta, que o Davi já mandou arquivar, mas mandou também para o CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça opinar. Enfim, fazem ali uma coisa e tentam não criar nem o CPI, tentam também os senadores que estão na mesa hoje, tentam, de certa maneira, segurar. Mas eu acho que a pressão dos senadores, dos novos senadores que estão lá, talvez prevaleça um dia para que nós possamos, vamos dizer assim, depurar o Supremo Tribunal Federal de ministros que não têm mais condições nenhuma de estarem naquela corte. Nos últimos 2 anos, mais ou menos, o senhor tem defendido uma nova constituinte, para que se elabore uma nova Constituição brasileira. O senhor agora faz juízos bastante positivos do atual governo. O senhor ainda acredita na necessidade de uma constituinte? Claro, porque a questão da Constituição brasileira de 88 não tem nada a ver com a viabilidade
dos projetos do governo atual. Realmente a Constituição, ela tem 1000 dispositivos, embora tenha 200 e tantos artigos, tem 1000 dispositivos embutidos nesses 200 e tantos artigos. E ela trata, de um lado, de fazer declarações bombásticas de direitos individuais, em direitos sociais, e você faz uma demagogia danada, entendeu? Que todo o brasileiro tem direito à habitação digna, à educação de primeira ordem, à saúde. Um pouco distante da realidade, né? Quer dizer, então, com base nisto, eles criaram, com base na Constituição, uma casta privilegiada de servidores públicos, de juízes, de procuradores, enfim, de alta cúpula e também de agentes públicos em geral, que sugam todos os recursos, sejam eles na ativa ou com aposentados, sugam todos os ativos, todas as receitas e todos os déficits, hoje em dia também, do governo, para o sustento dessa casta, como falei, que não faz nada. Quer dizer, a deficiência do Brasil hoje é uma deficiência em todos os setores, né? É uma disfuncionalidade na saúde, disfuncionalidade na educação, na segurança, na habitação, enfim, em todos os itens. Portanto, você não tem no Brasil hoje nenhum cumprimento daquelas obrigações que o Estado se autocolocou, tá certo? E então nós temos que ter uma Constituição nova, através de uma nova Constituinte, que primeiro seja uma Constituição ligada apenas a uma estrutura do Estado simplificada, retirar todas as garantias eternas que os agentes públicos têm e os políticos têm, como a estabilidade, que é uma coisa horrorosa. O sujeito entra lá com 25 anos e sai com 90 anos, entendeu? E não pode nunca ser despedido. Então ele não tem risco. Uma pessoa que trabalha numa instituição privada tem o risco de ser despedido. O que trabalha numa instituição pública não tem risco nenhum de ser despedido nunca. Então ele não trabalha, você entendeu? Então a eficiência, a produtividade do setor público é horrível. Então tem que haver uma reforma do judiciário, dizendo exatamente isso, que não pode, os ministros dos tribunais superiores têm que ser por antiguidade, que vão passando inclusive para ministro do Supremo Tribunal Federal, e não por, sem indicação do presidente. E de uma maneira geral também acabar com todos os privilégios, essas verbas. Então o ministro chega lá e eu ganho 39 mil reais, não, mas não ganha nada, ele ganha 150 mil reais, porque ele tem todos os penduricalhos que a Constituição... Veja, a Constituição é tão inacreditável. 2/3 dela é para criar privilégios para os agentes do setor público, sejam eles políticos ou administrativos. E 2/3 da Constituição é só para criar esses privilégios. Então você hoje tem aposentadoria de 150 mil reais. Dizem, não sei, tenho certeza, mas dizem que o Sarney tem uma aposentadoria de 190 mil reais, porque ele acumula aposentadorias. Então, tudo isso tem que acabar. A questão da estabilidade do setor público, só em setores como o Exército, como o Judiciário, etc., que poderiam ter estabilidade, o resto não, e criar, portanto, valores de pagamento de salário com um risco de eficiência, de produtividade, que tem que ser existido. Então, uma nova Constituição é fundamental para o Brasil. Doutor Modesto, nós temos bastante idade para saber que ninguém legisla contra si próprio. Exatamente. Como é que vai surgir uma Constituinte deste Congresso que nós temos? Aí que está. Quer dizer, a Constituinte ela tem que ser feita, a única maneira de se fazer é exigir, de certa maneira, uma maioria simples, que chamamos de maioria simples, de metade mais um da Câmara, para convocar um plebiscito para votar a Constituição. É o único caminho que se vê aqui. Porque a atual Constituição diz que por uma maioria de 50% mais um dos congressistas, dos deputados federais, poderá haver colocação de um plebiscito ou de um referendo, melhor aí plebiscito, para o efeito de votar-se uma nova Constituição, que seja enxuta,
que acabe com os privilégios, porque o Brasil tem que passar de ser um país de privilégios para um país de oportunidades. Por exemplo, os Estados Unidos é um país de oportunidades, não é um país de privilégios. Na Europa, por exemplo, você tem, geralmente, o que acontece? É um país de oportunidades e não de privilégios. A Constituição tem que criar condições do desenvolvimento da sociedade e não criar uma casta de privilegiados, tá certo? Que é o que essa Constituição estabeleceu. Né? Você, por exemplo, aí, Gaberini, você tem o artigo 37 da Constituição que diz, no seu item 11, que ninguém poderá ganhar mais do que os ministros do Supremo Tribunal. Depois, no parágrafo 11 do artigo 37, diz o seguinte: não cabe nessa regra a questão das verbas indenizatórias. Então, o sujeito que ganha 35 passa a ganhar 150. Quer dizer, 35 menos 150, ele paga 115 de verbas indenizatórias, que ele não paga imposto de renda. Então, uma pessoa que ganha R$5.000 no Brasil paga imposto de renda, 27% do seu salário. O sujeito ganha R$100.000, R$115 a mais do fabuloso salário de 39 mil, sem imposto de renda. Quer dizer, é uma Constituição, no meu entender, absolutamente não democrática. Tem nada a ver com o sistema democrático, é um sistema de privilégios medievais, feudais, antes, inclusive, da formação das repúblicas, entendeu? Sejam elas até ditatoriais ou democráticas. É um regime do século XIII, entendeu? Que tem essa Constituição. Portanto, nós temos que mudá-la para criar no Brasil a cultura, inclusive, da oportunidade versus a cultura do privilégio. Que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, cria essa cultura que ele tem que ter, criar a sua própria iniciativa, seja no emprego, seja em iniciativa própria, sem agora ficar fazendo concurso público para tudo, para ficar lá estável. Tem os melhores talentos do Brasil hoje, todos fazem concurso público, para ter a estabilidade e não trabalhar nunca mais. Entendeu? Esse é o problema. Professor, eu agradeço muito a sua entrevista e fico satisfeito de ver o seu otimismo com o país. Muito obrigado. Gaberini, um grande prazer ver você, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós conversamos com o professor Modesto Carvalhosa, antigo professor do Largo de São Francisco, a Escola de Direito da Universidade de São Paulo. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.